Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos alegres e felizes com o nosso Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para cultuar o Senhor, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos fazer hoje uma mensagem mais temática, analisando aqui, a partir desse texto, aquilo que a gente chama de teologia bíblica da adoração. Nosso intuito é vermos na Escritura Sagrada o padrão que a Bíblia estabelece para adoração ao Senhor, como que isso foi visto, interpretado, entendido na história do povo de Deus e como que isso, então, chega até nós e aponta para a eternidade. Então, o texto que nós vamos ler não vai ser necessariamente um texto em que eu vou expor aqui versículo por versículo, mas ele vai servir de condução para aquilo que nós vamos fazer aqui. Apocalipse, então, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas,
e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Senhor Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos e bendizemos o santo nome do Senhor. Nós rendemos, Deus, louvor a Ti e somente a Ti, como já cantamos aqui nessa noite. Reconhecemos, Deus, o Teu poder, reconhecemos, Senhor, que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é digno de ser adorado. E é isso que nós aqui estamos fazendo, Senhor. Obrigado, Deus, por termos sido salvos por Cristo Jesus e, por meio dessa salvação, termos tido o privilégio, Senhor, de servirmos o Senhor. Obrigado por isso, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco aqui nessa noite, continue conosco, Deus, como o Senhor já tem estado. Já temos tido, nessa primeira parte, a oportunidade, Senhor, de cantar louvores, exaltando o Seu santo nome, reconhecendo a grandeza do Senhor. E agora, Senhor, aqui estamos diante da Tua santa palavra. Fala conosco, Deus. Nos ensine, nos instrua, nos conduza, Deus, por meio da Tua santa e gloriosa palavra. Que o Teu Santo Espírito atue em nosso meio, Senhor, nos ensinando, Deus, falando aos nossos corações, corrigindo, Deus, aquilo que precisa ser corrigido, trazendo consolo, Deus, a nós. E, sobretudo, Deus, fazendo com que, por meio da Tua santa palavra, mais honra, mais glória, mais louvor, mais exaltação sejam dados a Ti e somente a Ti. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, embora tenha envelhecido muito mal em seus desdobramentos mais recentes e passado a defender algumas posições teológicas bem incompatíveis com o ensino das Escrituras, o filósofo e teólogo James Smith, ele ofereceu algumas contribuições muito relevantes ao falar sobre adoração a Deus. Ele tem uma trilogia que Vida Nova lançou há uns anos atrás, onde ele fala sobre o reino de Deus, e o primeiro volume dessa trilogia ele fala sobre o homem como sendo um ser que ele considera como sendo homo litúrgicos. Ele diz o seguinte, está no slide: nós, seres humanos, somos animais religiosos, não porque sejamos, sobretudo, animais que creem, mas porque somos animais litúrgicos, criaturas encarnadas, praticantes, cujo amor e desejo estão sempre orientados para algo supremo. O que o James Smith está dizendo? O que ele quer ensinar aqui? A ideia dele é simples. Segundo ele, nós não somos simplesmente homo sapiens, ou seja, seres pensantes, né? Óbvio que ele não está falando nada aqui de evolucionismo, né? Óbvio. A ideia dele é que o que nos reduz e nos conceitua como seres humanos é o fato de nós raciocinarmos, o fato de nós pensarmos, né? Daí essa nomenclatura de homo sapiens. E a ideia dele é que nós não somos reduzidos a isso, nós não somos simplesmente seres que pensam, nós não somos simplesmente seres que raciocinam, mas nós somos, sobretudo, seres que amam. E por sermos seres que amam, somos seres que desejam, e somos seres que adoramos. Ou seja, dadas aí as devidas proporções, aquilo que nós amamos acaba, em certa medida, ocupando um lugar de adoração nas nossas vidas. Nesse sentido, então, toda a nossa existência, os nossos hábitos, as nossas rotinas, as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente está envolvido, de certa forma, constitui um tipo de liturgia, um tipo de dedicação que nós prestamos a isso, um tipo de rotina que nós nos dedicamos a isso e que nós entregamos ali sim nosso coração, nossa dedicação e tudo mais. Quando a gente vai para a Escritura Sagrada, a gente consegue ver essa ideia sendo sim replicada por toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia traz essa confirmação
de que nós sim fomos constituídos desde a nossa criação como seres litúrgicos, ou seja, como seres que adoram. A adoração ela não é um acessório da nossa vida. Ela é algo que está impresso em nós desde a nossa criação. A gente pode resumir que o ser humano ele foi criado para adoração. Ele foi criado para adorar. A grande questão não é se fomos criados para adorar ou não, uma vez que isso está muito claro. A grande questão que a Bíblia coloca para a gente é a quem nós adoramos. E é aí que você divide e diferencia, pela própria Escritura, os servos de Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que não servem a Deus, eles são idólatras. Eles adoram tudo aquilo que não é Deus. Eles trocam Deus, né? Eles colocam outras coisas no lugar de Deus. Os servos de Deus, eles prestam a sua adoração exclusivamente ao Senhor. Então, a questão não é se o ser humano, melhor dizendo, é ou não um ser que adora. Ele é. A questão é a quem ele está adorando. E além de a Bíblia ter uma preocupação em nos mostrar a quem o ser humano está adorando, a Bíblia também se preocupa em nos mostrar de que forma nós adoramos. Porque não é simplesmente dizer assim, tem que adorar a Deus. Tá, e agora? Faça do seu jeito. Faça da forma como você bem imaginar. Siga a sua mente e o seu coração, de maneira nenhuma. A Escritura ela é muito clara também ao mostrar para a gente que a adoração verdadeira, exclusivamente a Deus, ela não nasce da nossa autonomia, ela não nasce da nossa ideia, ela não nasce da nossa criatividade, da nossa preferência. A adoração verdadeira ela é prescrita pelo próprio Deus. O Deus que nos criou, que se revelou a nós, que veio até nós, ele veio até nós para mostrar quem ele é, para mostrar sua existência e para mostrar a maneira como ele quer ser servido, a maneira como ele quer ser adorado. Então não é simplesmente uma ideia assim, tenho que adorar a Deus. E cada um adora do seu jeito, cada um faz da forma que quer e tudo mais. De maneira nenhuma. Não é desse jeito. Existe então, irmãos, uma prescrição. Existe um princípio. Existe algo que foi determinado pelo próprio Deus. E isso, irmãos, entender isso, diferente do pensamento da mente moderna, não torna a adoração a Deus algo opressivo, algo árido, algo monótono, sabe? Aquela coisa chata de se pensar assim, nossa, então, sei lá, um culto de fato a Deus é aquele negócio chato, é aquela coisa monótona, é aquela coisa parada, que vocês, não sei, em algum momento já devem ter ouvido alguém falar em acusação à própria adoração que é feita em igreja reformada, né? A gente até brinca com os nossos irmãos presbiterianos, né? Presbiterianos você não precisa de ar-condicionado, né? A própria Constituição ali. Por isso que nós compramos ar-condicionado. Os presbiterianos saíram, nós tivemos que compensar isso aí, né? Eu fiz essa brincadeira com o Francisco, porque eu não podia deixar de falar, né? Mas fato é, irmãos, que não é verdade. Não é que seguir aquilo que está prescrito na palavra de Deus vai tornar a nossa adoração árida, a nossa adoração monótona, a nossa adoração algo, enfim, sem sentido. Fazer aquilo que Deus quer que faça nunca é algo chato. Fazer aquilo que Deus prescreveu para que a gente faça não é algo sem graça, não é algo que isso aí não vai atrair as pessoas. A gente não está fazendo pelas pessoas, né? Já começa por aí. Fazemos para o Senhor. Se a gente tem essa noção, então, de que a gente é um ser litúrgico por criação, que nós, então, somos seres que, desde a nossa constituição, existe em nós impregnado essa ideia de adoração, a pergunta que vem é, como que essa adoração começou, né? E como que ela começou e como que ela se perdeu. Para a gente ver isso, então, a gente precisa seguir aqui um fio da história da redenção, como que a Escritura Sagrada apresenta esse ponto para a gente. Pela Bíblia, irmãos, a adoração a Deus não é uma coisa que surge tardiamente. Não é uma coisa que surge de uma construção do povo, do ser humano. Muito pelo contrário. Muito mais do ponto de vista da revelação do que do ponto de vista cronológico, a adoração ela começa no princípio lá no céu.
Por que eu digo muito mais do ponto de vista revelacional do que cronológico? Porque não é que começou primeiro no céu e aí foi sendo uma sequência de que primeiro, segundo, terceiro e outras coisas mais. Não é muito bem isso. É que é claro na Bíblia que os seres celestiais, desde sempre, desde a sua criação, eles existem em função de adorar a Deus. Isaías capítulo 6, por exemplo, o texto mostra para a gente que desde sempre, os serafins, eles pairavam sobre o trono de Deus. E olha o que eles diziam, Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Posteriormente, quando a criação física, então, ela foi trazida à existência, quando nós temos a revelação de Deus mostrando isso, a Bíblia Sagrada mostra também a própria criação tendo sido constituída como um ente adorador, como algo que adora a Deus e, inclusive, ininterruptamente. Salmo 19, versículo 1, olha o que o texto diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é algo contínuo. O salmista não inclui isso daqui num contexto. Ele não diz assim, gente, olha, quando o dia está muito bonito, quando a paisagem está maravilhosa, quando está aquele sol legal, o céu azulzinho e tudo mais, aí sim a criação ela manifesta a glória de Deus. Não. Não é só naquelas paisagens paradisíacas e bonitas e belas que a criação manifesta a glória de Deus. Não. O salmista está dizendo que os céus, ininterruptamente, eternamente, eles proclamam a glória de Deus. O firmamento, ininterruptamente, independentemente do clima, independentemente da condição, ele existe para proclamar, para anunciar as obras das mãos de Deus. Salmo 148, versículo 3, o salmista diz assim: louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no, todas as estrelas luzentes. Olha que interessante, seres inanimados na nossa constituição, na nossa ideia, na nossa concepção, inanimados na nossa concepção. Na concepção bíblica, sol e lua, estrelas, todo o firmamento, toda a criação existe num constante louvor ao Criador, numa constante adoração ao Criador. Então nós temos um padrão, os seres angelicais na eternidade, se prostrando diante do Senhor, se apresentando diante do Senhor, adorando o Senhor, proclamando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Nós temos a criação de Deus proclamando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. E aí, a Bíblia apresenta para a gente que, como coroa da criação, né, essa ideia que a gente tem, para coroar tudo isso, o que o Senhor faz? O Senhor cria o homem. Cria o homem e, assim como o restante da criação, o homem também foi criado para levar uma vida de completa adoração a Deus. Adão, ele deveria ser o epítome ali, né? o resumo, o modelo máximo do conceito de homo litúrgicos. Ou seja, daquele que existe então para adorar, daquele que existe para proclamar a glória de Deus. E você vê que na criação do homem, Deus coloca o homem como sendo superior a todo o restante da criação. Porque a palavra de Deus para o homem é para que o homem fizesse o quê? Sujeitasse, dominasse toda a criação. E nessa sua sujeição, que a gente entende como uma mordomia, não como uma opressão, né? Uma ideia de administração, o homem deveria ser aquele, então, que seria o cabeça, entre aspas, o cabeça no sentido de ser aquele que iria puxar, convocar, chamar os outros, todo o restante da criação, para adorar o Senhor. E é interessante porque todos os elementos que compõem um chamado para a adoração, que a gente vê depois no restante da Escritura, estavam presentes ali na relação que Deus tem com Adão. O autor Jonathan Gibson,
Ele tem um livro muito bom, inclusive, chamado Adoração na Reforma, onde ele trabalha essas questões e ele diz o seguinte, está no slide também, para vocês conseguirem acompanhar e não se perder. O chamado para adorar veio a Adão no contexto de um pacto, segundo o qual a vida lhe era prometida e, por meio dele, a todos os seus descendentes, condicionada à sua obediência pessoal e perfeita. O chamado para adorar em um vínculo de vida e morte distinguia Adão do reino animal como um homo litúrgicus, ligado ao céu. O que ele está estabelecendo aqui? Que enquanto, então, os seres angelicais, o restante da criação, eles existem para adorar a Deus, o homem também existe para adorar a Deus, mas o homem tinha o seu dever de adorar a Deus restrito em um pacto. O Senhor fez um pacto, o Senhor fez uma aliança com o homem. E nessa aliança, o que estava prometido para Adão e para os seus descendentes, né, para a sua semente? Que eles receberiam vida caso Adão se mantivesse no pacto que fez com Deus. Caso Adão se mantivesse em obediência ao mandamento do Senhor e tudo mais. E para coroar todo esse pacto, estava prescrito então o quê? A adoração, que estava ligada num vínculo de vida e morte. Adore a Deus devidamente, nos padrões de Deus, e o que vai acontecer? Vocês vão viver. Adore a Deus devidamente, respeitando os mandamentos do Senhor, seguindo os mandamentos do Senhor, o que vai acontecer? Lhe será permitido comer da árvore da vida e lhe será permitido viver eternamente. Fale na adoração ao Senhor da forma como o Senhor prescreveu, e o que vai acontecer? Lhe será negado o alimento ali da árvore da vida e o que vai acontecer? A morte virá. Chamado, então, de Deus a Adão, deveria despertar em Adão uma resposta de fé. Fé, obediência, amor, devoção, sabe? Com ele envolvido ali, seu coração, sua mente, sua força, ele todo, de fato, entregue, compromissado nessa vida de adoração a Deus. Porém, infelizmente, a gente sabe que um chamado tão nobre da parte de Deus para Adão foi respondido de uma forma tão rebelde e tão desobediente. Adão ouviu a instrução da mulher, que por sua vez havia cedido à voz da serpente, comeu do fruto proibido, falhou na adoração a Deus. Por que a gente linka a adoração a Deus com a obediência aos mandamentos? Porque, além disso ser óbvio, desobedecer os mandamentos do Senhor é falhar em adorar devidamente a Deus. Isso é fato. Eu cumpro aqui devidamente a minha adoração ao Senhor. Tá, mas o que você faz? Eu desobedeço os mandamentos. Você não está adorando. Não da forma que Deus quer. Você está interpretando a adoração de acordo com a sua própria mente, de acordo com a convenção cultural do meio onde você vive e tudo mais. A Bíblia ela fala isso para a gente de diversas formas. Lembra do Senhor Jesus falando o seguinte? Quer demonstrar que me ama? Como é que você faz? Ajoelha aqui, chora, estende os braços e diz assim: ai, papaizinho lindo, eu te amo. É assim? Não. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. É isso. Adoração da mesma forma. Adão, então, que deveria ser modelo devocional para toda a sua posteridade, deveria deixar um legado, então, de um modelo perfeito de adoração. O que ele deixou? Que legado que foi? Desgraça e maldição. Desobediência. A partir de Adão, meus irmãos, toda a sua descendência teria, então, como marca uma falha naquilo que foi originalmente constituído para fazer, que era adorar. A partir do momento que Adão cai, toda a adoração que é feita a Deus pelos seus descendentes, ela tem consigo falha na sua constituição. Ela tem consigo imperfeição. Ela traz consigo a mácula do pecado. Mas sabe, mesmo ali, naquele momento fatídico, momento em que o Senhor aparece ali e repreende Adão e Eva, mesmo naquele momento, Deus veio com graça e veio com misericórdia. E ainda assim, diante de uma falha tão grande, o que o Senhor fez? Ele proporcionou ao homem caído
uma forma desse homem caído continuar adorando ao Senhor. Só que agora, aquilo que Adão fazia diretamente ele e Deus, naquela relação perfeita que havia entre ele e Deus, agora precisa haver um mediador. Adão não tem acesso a Deus mais. E o paradigma disso está no fato de que quando o Senhor então decide perdoar Adão, o que ele faz? Ele sacrifica um animal. Pega a pele daquele animal e com a pele daquele animal ele constrói aventais, porque é essa a ideia do texto, né? Adão tenta se cobrir com umas folhinhas de figueira ali, aquela coisa mais assombrosa e horrorosa. Deus, ele costura, entre aspas, aventais e cobre a nudez do homem, mostrando que após a queda, então, sangue precisaria ser derramado para que o homem pudesse se apresentar diante da face santa de Deus. Preste atenção nisso daqui. A ideia, então, de um mediador foi incluída para que houvesse, de fato, a possibilidade da adoração continuar. Não tem como mais o ser humano se apresentar diante de Deus para adorar a Deus de mãos vazias. Não existe isso mais. Toda adoração a Deus deveria ser mediada por um sacrifício. E isso, meus irmãos, foi fundamentalmente organizado na aliança ali no Sinai, na aliança que o Senhor faz com a nação de Israel. Quando o Senhor tira a nação de Israel do Egito, tira eles da escravidão, firma um pacto com aquela nação, o Senhor, ele estabelece a forma como aquela nação iria adorar o Senhor. E aquela nação, na sua adoração a Deus, ela deveria simbolizar um modelo para as demais nações também. As outras nações deveriam olhar para Israel, ver aquilo que Israel estava fazendo na sua adoração a Deus e dizer assim, nós temos que fazer isso, porque esse é o modelo. Isso que Israel está fazendo é o que nós devemos fazer. E olha como que isso está presente desde o Êxodo. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Essa ideia da nação de Israel como uma nação de adoradores nesse sentido. Olha o que diz. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, o primeiro contato que eles vão ter ali com o Faraó para pedir a libertação do povo de Israel do Egito qual que é o objetivo? Eles querem ser libertos para fazer o quê? Celebrar uma festa. Lá no capítulo 8, versículo 1, isso é mais explícito. Olha o que diz. Depois o Senhor disse a Moisés, vá falar com o Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me adore. Nós conhecemos bem os desdobramentos dessa história, meus irmãos. E o que chama atenção aqui é o fato de que, assim que Israel, então, de fato, consegue a liberdade, depois das pragas ali do Egito e tudo mais, o Senhor, então, vem até eles naquela aliança no Sinai. E o que o Senhor faz, então? Dá a eles orientações de como deveria adorar. As leis que estão prescritas ali, a segunda metade do livro de Êxodo, do livro de Levítico e tudo mais, elas têm ali aspectos morais, aspectos civis, mas elas são recheadas principalmente de aspectos cerimoniais, que estão relacionados com a forma como aquela nação iria adorar ao Senhor. E tudo isso é iniciado numa cerimônia, que eu não sei se já te chamou a atenção ler esse texto com cuidado, que é o texto de Êxodo 19. O que nós temos ali em Êxodo 19 é algo terrível, terrível. Porque o Senhor manda o povo santificar os líderes de Israel, chama Moisés no alto do monte, e a Bíblia diz para a gente que o monte tremia, relâmpagos desciam dos céus, fumaça saindo de todos os lados, e o Senhor disse que ninguém toque no monte, que nenhum animal toque nesse monte, que se um animal tocar nesse monte, ele deverá ser morto. Por quê? Porque Deus estava ali naquela ocasião, naquela cerimônia, se apresentando, se revelando de uma forma especial, de uma forma
como nunca antes havia feito, mostrando o quê? Como ele queria que aquela nação, então, nação de adoradores, o adorassem, o servissem. E como eu disse, irmãos, não apenas para ficar restrito para Israel, isso é muito importante nessa análise panorâmica da história da redenção. Aquilo que Deus está naquele monte falando, né? É interessante porque o texto diz que o Senhor falava, né? Ao ponto do povo começar a ouvir a voz do Senhor, chegar em Moisés e dizer o quê? Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente vai morrer. Se Deus continuar falando, a gente vai morrer. Faz o seguinte, pede Deus para falar com você, aí você vem e fala com a gente. Não deixa Deus falar diretamente, não, porque nós não vamos aguentar. De tão terrível que a coisa era. Tudo isso, irmãos, de novo, reforçando o ponto, para que Israel fosse uma nação modelo. Veja o que está escrito em Isaías 42, versículos 6 e 7. Ainda que o cumprimento pleno disso aqui seja no Messias, mas isso tem um cumprimento ali, inicialmente em Israel. Olha o que diz. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Olha a ideia de Israel ser, então, luz para os gentios. Diversos outros textos do próprio profeta Isaías está prescrito isso. O profeta Zacarias fala isso. Mas o que Israel fez, então? Cumpriu perfeitamente isso, né? Seguiu perfeitamente, depois de ter visto aquelas coisas terríveis, a voz de Deus, depois de ter morrido de medo daquilo que eles estavam vindo, eles seguiram perfeitamente e foi tudo mil maravilhas para todo sempre. Não. Israel falhou miseravelmente. E o ponto que mais chama atenção, irmãos, é que Israel falhou exatamente na parte mais sensível dentro do contexto do que está sendo tratado aqui, daquela aliança que o Senhor fez com eles. Porque se a ideia do Senhor era criar ali em Israel uma nação de adoradores que serviriam como modelo para as outras nações, o que Israel faz? Ao invés de ser luz para as nações, ao invés de mostrar para as nações e dizer assim, olha, é assim que devemos adorar a Deus, o único Deus, Israel adorou os deuses das outras nações. Eles abandonaram o Senhor, se esqueceram de tudo isso, viraram as costas para todas essas revelações e seguiram os outros povos na idolatria deles. Adoraram os deuses de todos os povos, dos sidônios, dos moabitas, dos amonitas, de todos os povos. Israel era assim, sabe, via tipo o catolicismo, né? Vê tem uma santa nova ali, vamos trazer uma imagem dessa aqui, vamos adorar essa aqui. Mas eles falam, não, a gente não adora não, mas, sabe, você vê lá, 1 milhão de santos diferentes ali. Israel fez basicamente isso. Tem um povinho diferente aqui, que povo legal, que Deus que vocês adoram. É esse aqui, dá pra cá, nós vamos adorar também. Esse você, que Deus adora esse aqui, dá para cá, nós vamos adorar também. Chegaram ao ponto de queimar os seus filhos em sacrifício a outros deuses. Aí nós temos Adão falhando em ser modelo de adoração, Israel falhando em ser modelo de adoração. Percebe que eles não deixaram de ser, no conceito do Smith que a gente está vendo, eles não deixaram de ser litúrgicos, homolitúrgicos. Continuaram sendo seres que têm na sua constituição a adoração. Mas onde falharam? Não adoraram a Deus. Adoraram outros deuses. Desviaram a sua adoração para outros seres. Em meio a tanta idolatria, meus irmãos, que foi a característica de Israel, nós tivemos o período dos juízes. Depois do período dos juízes, nós tivemos o primeiro rei de Israel constituído, que foi Saul, que, enfim, curiosamente, não foi idólatra, né? Não foi idólatra. E depois nós vemos surgir um rei, que é o grande modelo, que é o rei Davi. Impressionante. Davi é impressionante. Teve as suas imperfeições, suas falhas, óbvio. É descendente de Adão, então carrega em si essas falhas.
mas Davi foi um homem impressionante. E Davi tinha tanto o seu coração voltado para Deus que na sua cerimônia de entronização ali, né, de coroação, o que ele quis fazer? Vamos pegar a arca de Deus que está afastada aqui do centro religioso e administrativo e vamos trazer ela de volta. Porque não tem como governar o povo de Deus sem a presença de Deus. Se a arca simboliza a presença de Deus, ela precisa estar aqui. Davi compôs salmos em adoração a Deus. Davi, sabe, de fato era alguém que tinha o seu coração voltado para Deus e para a adoração ao Senhor. E aí o que Davi quis fazer? Davi começou a observar o seguinte: eu sou o rei, moro num palácio, uma casa muito boa. As pessoas aqui da corte moram aí provavelmente nas suas casas muito boas e a presença de Deus está numa tenda. E está lá há séculos, desde do deserto, desde a peregrinação do deserto, desde o Êxodo. E aí ele disse assim: Senhor, eu quero oficializar a adoração ao Senhor. Quero construir um templo, construir um centro, construir um local onde as pessoas possam olhar, possam se voltar e possam vir até esse local de uma forma oficial para poder adorar o Senhor. Era o homem perfeito, era o adorador por excelência, mas Deus disse: não, você tem sangue nas mãos, você não, seu filho vai fazer isso. E aí, meus irmãos, essa tarefa foi deixada para Salomão. E aí o que Davi fez? Beleza, obrigação de Salomão, lavo minhas mãos. Ele disse assim: olha, Deus falou para eu não construir, mas ele não falou para eu comprar o material. Então eu vou juntar o material. Importou matéria-prima, assim, caríssima, do norte, do Líbano, sabe? Ajuntou os tesouros ali, deixou tudo pronto para Salomão. E Salomão vem, depois da morte de Davi, Salomão assume o trono. Salomão se empenhou e cumpriu ali o desejo do Pai, o desejo de Deus, construiu o templo, que teve uma inauguração memorável. A gente vê aquele texto lá de Crônicas que fala, de 2 Crônicas, que fala sobre a inauguração do templo, que é uma coisa formidável. Fez lá aqueles mais de 1000 sacrifícios num único dia, os levitas todos preparados, divididos nos turnos ali que Davi havia criado, tudo perfeito, e eles colocam em cima daquela plataforma, faz aquela oração muito bonita, muito emocional, ao ponto da glória de Deus então vir sobre aquele lugar e coroar aquele lugar como sendo o centro de adoração a Deus. Aí agora você olha para a história de Israel e você pensa assim: agora nós temos um templo, agora nós temos um rei preocupado com isso, e agora sim nós vamos ter alguém que vai conduzir de fato o povo de Deus na adoração ao Senhor. Mas aí lá em 1 Reis, capítulo 11, olha o que o texto diz. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Agora olha isso, meus irmãos. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Agora olha isso. Esse homem, que foi responsável por tudo isso, que viu de fato a glória de Deus ali no templo, na inauguração do templo, que tinha toda essa revelação ali, progressiva até aquele ponto de como Deus havia feito, de como Deus havia exigido a adoração. Esse homem que era mais sábio do que todos os outros homens, considerado o homem mais sábio da terra. Olha o que diz o versículo 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Quando parece, meus irmãos, que vai ter então alguém que vai se empenhar de fato e conseguir conduzir o povo de Deus na fiel adoração ao Senhor, no fiel serviço ao Senhor,
Olha o resultado que nós temos. A exemplo de Israel, Salomão, então, não deixou de ser um homem litúrgico, de maneira nenhuma. Continuou sendo, fundamentalmente, um adorador. Qual foi o problema? Adorou a coisa errada. Adorou outros deuses. Se até o rei que construiu o templo falhou, irmãos, nesse ponto a gente se pergunta, né? Quem então vai adorar a Deus perfeitamente? E aí o Antigo Testamento, ele finaliza de uma forma a deixar em nós aquela esperança, né? Quem virá? Porque não resolve o problema. Você termina de ler Malaquias lá, o problema não está solucionado. Quem vai ser então essa pessoa, esse ente que vai ser, que vai cumprir de fato essa adoração a Deus perfeita, definitiva e santa? E aí a Bíblia diz pra gente que uma mocinha lá de Nazaré recebeu a visita de um anjo que diz para ela: olha, o Espírito Santo virá sobre você e você vai gerar à luz um filho e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus vem, e Jesus nasce. E é interessante, meus irmãos, porque quando Jesus começa o seu ministério, ele começa o seu ministério indo para onde? Ele não foi lá para Jerusalém, lá para o templo que Salomão construiu, que Zorobabel reconstruiu, que o rei Herodes estava reformando. Ele vai para o deserto. Vai para o deserto. O texto bíblico diz para a gente, você vai ler Mateus 4, Lucas 4, que o Espírito Santo conduziu, levou Jesus até o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. E Jesus está ali, jejum, 40 dias de jejum. E aí Satanás aparece. Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sacia a sua fome. E como que Jesus responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás leva ele lá no alto do monte e fala assim: olha, lança-te daqui abaixo então, porque também está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, citando o Salmo 91. Jesus responde como? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo tem a última tentativa, que é o quê? Olha, levar Jesus e mostrar a Jesus todos os reinos do mundo, e dizer para Jesus assim: olha, todos esses reinos aqui me pertencem, tudo isso daqui é meu, tudo isso aqui me foi concedido, se você tão somente se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. Adão caiu por muito menos, uma frutinha. Não era reino, não era governo, não era nada. Uma fruta, que era literalmente uma fruta. E Jesus diz o quê? Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O que está acontecendo com Jesus aqui, meus irmãos? Jesus está triunfando onde todos os outros falharam. Onde Adão falhou, Jesus vence. E não é a circunstância, dizer que a circunstância de Jesus era melhor. Jesus estava no deserto, com fome. Adão estava no Éden. Um monte de árvores lá que ele poderia comer, que Deus deu para ele comer. Jesus está no deserto. E a resposta de Jesus é o quê? Mandamento bíblico, palavra de Deus. Jesus vence a tentação, se mostra como sendo o verdadeiro paradigma e modelo de adoração, citando o quê? A palavra revelada de Deus. O Jonathan Gibson, nesse mesmo livro que eu citei, olha o que ele diz. O significado da vitória de Jesus sobre as tentações de Satanás para que interrompesse seu jejum, testasse a presença de Deus e se curvasse e adorasse outro Deus, foi que ali, finalmente, em um momento que definia um período, estava um filho que adorava somente a Deus com todo o seu coração, sua mente, todas as suas forças. Lá estava o verdadeiro profeta, sacerdote e rei, por quem Israel tinha esperado. Ali estava o adorador
perfeito. Isso é fascinante, irmãos, porque Jesus, ele se fez homem, se encarnou, e ao se fazer homem, ele também, então, se torna o quê? Um homo litúrgicos, alguém que tem na sua constituição essa noção de adoração, alguém que tem inerente em si essa ideia de adoração. Só que o que ele faz? Ele direciona essa adoração de forma devida ao Pai, de forma devida a Deus, sem falhar em nada e se tornando um modelo. E aí o que Jesus faz? Jesus não diz simplesmente assim: pronto, sou o adorador verdadeiro e tudo mais, está tudo certo, tudo consumado, vamos embora agora porque eu venci. De maneira nenhuma, irmãos. Porque o povo de Deus, os eleitos do Senhor, também foram criados para adorar o Senhor. Só que eles precisavam ser redimidos, porque caíram em Adão. E além de caírem em Adão, tem também os seus próprios pecados. Então a missão de Jesus, ela precisa continuar. E Jesus morre. E Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, o escritor aos Hebreus diz para a gente que Jesus, ali no seu sacrifício, morte e ressurreição, Jesus está assumindo o papel de um sumo sacerdote perfeito. E como sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote fazia? O papel principal do sumo sacerdote: entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, com o sangue ali dos sacrifícios, apresentar aquele sangue ali na tampa do propiciatório. No outro ano, o que ele tinha que fazer? Fazer isso novamente. O que o escritor aos Hebreus mostra para a gente que Jesus fez? O escritor aos Hebreus diz para a gente que Jesus, ele entrou num tabernáculo celestial, não na terra, mas celestial, e ele foi sim diante de um propiciatório celestial, e ele apresentou sim ali um sangue. Mas qual sangue? O dele mesmo. E por oferecer o seu sangue, que sim é um sacrifício perfeito, e por ele ser divino, o que acontece? Isso que Jesus faz tem valor eterno, ele não precisa repetir isso anualmente como o sumo sacerdote humano precisava fazer. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, olha o que o texto diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui para a gente? Que nós, irmãos, os eleitos, que nós, os salvos, aqueles que foram comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora possuímos um mediador perfeito que intermedia a nossa adoração no céu. E ele faz então com que essa nossa adoração imperfeita, falha, ela chegue até Deus pelo seu mérito, pelos seus méritos, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Dessa forma, então, de novo, nossa adoração, carregada de fraquezas, carregada de imperfeições, ela é aceita por Deus, porque quando nós fazemos isso, o que Deus vê, em último caso, é o mérito de Cristo, é aquilo que Cristo fez, é aquilo que Cristo conquistou, e por isso Deus recebe. E por isso, então, usando a linguagem do Antigo Testamento, a nossa adoração a Deus, ela chega até Deus como um perfume suave, como um aroma agradável. E nós, irmãos, por causa de Jesus, nós caminhamos para um momento em que essa nossa adoração imperfeita, falha, ela será aperfeiçoada. Ela não será mais falha, ela não será mais imperfeita. Por quê? Porque nós estaremos na eternidade, livres daquilo que entrou no mundo por causa da transgressão de Adão, ou seja, o pecado. E aí hoje, nessa esfera aqui desse mundo,
nós adoramos pela fé. Tudo que nós fazemos aqui é pela fé. Nós estamos aqui reunidos há quase 1h30, cantando, e nós fechamos os nossos olhos, nós erguemos as nossas mãos e nós cantamos e nós não vemos nada. Entre aspas e muitas aspas, nós não sentimos nada. O céu não se abre aqui e desce uma glória de Deus em cima da tampa de um propiciatório aqui. Isso não existe. Não tem uma arca aqui que simboliza a presença de Deus e nós vemos então a glória de Deus visível. Mas nós nos reunimos formalmente, né? Nós cantamos, nós louvamos, nós prestamos adoração. E por que nós temos certeza de que o Senhor recebe isso? Fé. Fé. Tire a fé, e o que nós temos aqui é um bando de gente doida, cantando com o olho fechado, falando com alguém que não está aqui para ouvir nem para ouvir. É a fé que traz racionalidade e sentido para tudo isso. Olha que interessante, né? A fé traz racionalidade. O pessoal costuma tentar fazer aí uma briga que não existe entre fé e racionalidade, né? Somos justificados, fomos perdoados, comprados por Jesus. Os méritos de Cristo, então, nos possibilitam fazer isso. Quando nós nos reunimos aqui, então, formalmente, nós estamos de fato adorando a Deus. De fato, o Senhor está presente no nosso meio, recebendo a nossa adoração, recebendo aquilo que nós fazemos para Ele. De fato, Deus se faz presente no recinto para ser adorado, para ser louvado, para ter o seu nome bendito, para ter o seu nome reverenciado. Por quê? Porque nós sabemos fazer. Porque nós fazemos muito bem. Ou porque nós fazemos de uma forma reformada. Não, meus irmãos, porque nós temos fé em Jesus e Jesus atua no céu como nosso sumo sacerdote, fazendo a mediação. E aí nós caminhamos, então, meus irmãos, visando o quê? O momento de plenitude. O momento, então, em que isso que nós fazemos aqui, o momento em que nós faremos isso na eternidade. Contemplando, e não apenas contemplando, mas participando. Veja bem, participando ativamente daquilo que a gente leu em Apocalipse 4. Lembra do que o texto diz lá em Apocalipse 4, que nós lemos? Dos seres viventes que repetem incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Dos 24 anciãos, então, que diante do trono de Deus fazem o quê? Se prostam diante do Senhor, tiram as suas cabeças, as suas coroas da sua cabeça, se prostram diante de Deus, reverenciando o Senhor. Toda a linguagem que Apocalipse traz é uma linguagem de adoração perfeita no céu. Muitas coisas ali nós não entendemos, né? Como assim? Tem um ser vivente que uma cara é de boi, a cara é de leão, a cara é de urso, outra cara é de homem. Como assim? Sei lá, é tipo aqueles deuses egípcios, né? Tipo Anubis, tem corpo de homem, cabeça de cachorro e tudo mais. Não se preocupe com isso. Se preocupe mais em ficar de fato na presença de Deus para você chegar lá. E lá você vê, tirar suas dúvidas e tudo mais. Esquenta a cabeça com isso agora não. O ponto é que lá na eternidade existe uma adoração plena, perfeita a Deus, que não é mais, então, objetivada pela fé, porque nós estaremos lá vendo, participando, presenciando. Não estaremos mais com os nossos olhos fechados, aqui com as nossas mãos estendidas, mas estaremos diante do trono celeste, contemplando a glória eterna do nosso Deus. E tudo isso, irmãos, que nós fazemos aqui, então, dadas as devidas vênias aí, é um ensaio, é uma preparação para o que nós vamos fazer lá na eternidade. E é maravilhoso, irmãos. É por isso, a gente caminha para o final, que culto, irmãos, é algo tão solene. Por isso que culto não é simplesmente a gente se reunir aqui, a gente reúne, canta 3 louvor e ouve a pregação. E aí depois a gente vai para casa, bate papo um pouquinho ali no final e depois vai para casa. Não. Se você está entendendo o culto dessa forma, você não entendeu nada do que a Escritura Sagrada diz para a gente de Gênesis a Apocalipse sobre adoração a Deus.
É óbvio que a adoração a Deus não se restringe somente a esse momento, é óbvio que não, mas aqui é um momento formal. Mandamento de Deus prescrito na palavra de Deus para que nos reunamos e adoremos ao Senhor. O que acontece aqui, meus irmãos, é algo muito sagrado, é algo muito solene, é algo muito especial, porque o que nos proporciona estar reunidos aqui é a mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece efetivamente no momento em que nós estamos reunidos aqui para adorar, para cultuar. É por isso, irmãos, que, então, se a nossa adoração hoje participa pela fé daquilo que acontece na adoração celestial, é por isso que o culto, então, não é comum. Que sentido? Nós, quando estamos reunidos aqui, nós estamos, de certa forma, conectados a essa adoração que já está acontecendo na eternidade com os seres celestiais, angelicais e com os irmãos que já partiram. Porque o mediador é o mesmo. O que proporciona isso é o mesmo. Ainda que nós não estejamos vendo, a adoração é a mesma. De novo, quero ficar repetitivo nisso. Não é comum. Não é comum. Não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa que a gente simplesmente então olha e fala assim, é mais um domingo, vou lá cultuar, de maneira nenhuma. E é por isso, irmãos, que exige de nós então toda uma preparação para isso que a gente faz aqui. Antes de entrar no templo, então, para adorar, antes de entrar nesse local, que não é um templo como no mesmo sentido do Antigo Testamento, mas é o local da nossa reunião, que não tem problema nenhum chamar de templo, antes de entrar nesse templo, a gente já entra em atitude de adoração. A nossa preparação, irmãos, para cultuar, então, ela já precisa começar antes de nós chegarmos aqui. Se é algo tão solene, se é algo que está conectado, então, a tantas coisas na palavra de Deus, se é algo que está conectado, inclusive, ao que está acontecendo na eternidade, exige de nós, então, uma devida preparação para fazer isso daqui. Você se prepara para uma prova, você se prepara para uma festa, você se prepara para todas as coisas importantes que você julga importantes na sua vida, que você vai fazer, tem toda uma preparação antes, né? Preparar aqui e tudo mais, para na hora H eu chegar lá e de fato participar e de fato fazer da forma como deve ser feito. Quanto mais, irmãos, a adoração a Deus. Não é simplesmente você chegar cedo, não é simplesmente isso, mas é você chegar consciente, entendendo, então, que o culto ele não começa quando quem vai dirigir chega aqui em cima e diz assim, boa noite. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. O culto não começa nesse momento. O culto começa quando há por parte dos eleitos de Deus, do povo de Deus, uma disposição em se reunir publicamente, coletivamente, para adorar o Senhor nessa assembleia aqui, que é uma assembleia solene. Ou seja, o nosso culto começa, irmãos, muito antes das 19h30. Muito antes da parte da tarde do domingo. O nosso culto começa quando, durante a semana, então, a gente anseia por esse momento. E a gente já começa a se programar, a se preparar para estar aqui adorando a Deus. Começa em que sentido? No sentido da preparação, obviamente. E isso nos leva, irmãos, então, a pensar, a meditar sobre o culto e a nos preparar, por exemplo, em oração. Orar antes do culto. Orar principalmente pedindo ao Senhor, Senhor, acalme o meu coração. Tire da minha mente as preocupações com as outras coisas. Por quê? Porque hoje, em tal horário, é o momento de eu me reunir solenemente com os meus irmãos para cultuar, para prestar adoração ao Senhor, para, pela mediação de Cristo, ter o meu louvor atendido e recebido pelo Senhor. Para, unido com os outros irmãos da Igreja Universal e Invisível aqui desse mundo, eu cultuar o Senhor, eu prestar adoração ao Senhor. Para, unido com os santos que estão na eternidade e os seres angelicais, eu prestar adoração ao Senhor. Isso nos leva, meus irmãos, a orar, principalmente confessando os nossos pecados.
entendendo que ao chegar aqui, você não vai estar simplesmente diante das outras pessoas, diante do pastor ou de quem for pregar aqui. Você vai estar diante da presença santa de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se você se prepara para receber uma visita na sua casa, para encontrar com um amigo importante, e não faz isso de qualquer jeito, você não vai querer se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Você vai querer, de fato, falar: Senhor, há alguma mancha em mim? Há alguma sujeira em mim, Senhor? Me perdoe. Me perdoe para que eu possa chegar, então, Senhor, no momento de abrir a minha boca e louvar o Senhor, para que eu possa fazer isso sem o peso na consciência, sem o coração estar pesado, sem a minha consciência estar ali me acusando, e sem o diabo conseguir usar isso para dizer para mim a todo momento: você não devia estar aqui, você não devia estar fazendo isso. Que Satanás é mestre para fazer isso. Isso nos leva, meus irmãos, a entender que há também aqui, antes do culto começar, na própria dinâmica, um momento de preparação. Por exemplo, a nossa liturgia, isso estava nos nossos boletins, né? Muito bem dividido ali, existe um momento do prelúdio. O que é o prelúdio? O prelúdio é um hino, meus irmãos, que é cantado antes do culto como preparação, que muitas pessoas encaram o prelúdio como o sinal amarelo do trânsito. Como é que é o sinal amarelo? Você está dirigindo e o sinal está verde. Aí o sinal fica amarelo, você faz o quê? Você acelera para poder atravessar antes do sinal ficar vermelho. Ou seja, qual que é a ideia que você tem com o prelúdio? O prelúdio é o último momento que eu tenho para conversar mais, para falar mais, antes do culto começar, porque na hora que quem subir aqui falar amém, eu não vou poder falar mais nada. Não, irmãos, o prelúdio é o momento onde você, em silêncio, acalma o seu coração. Já começa a louvar a Deus aqui, já vai diminuindo a pressão, sabe? Baixando a pressão aos poucos, igual quando você vai soltando pressão de algo que está com muita pressão ali, já vai aliviando a pressão ali aos poucos, para quê? Para no momento solene, sabe, o seu coração está acalmado, a sua mente está conectada em Deus, e você de fato está, sabe, desligado de todas as coisas, e louvar a Deus e cultuar ao Senhor. Então, um momento de preparação. Por isso que chama prelúdio, né? Aí exige de nós também, meus irmãos, uma reverência durante o culto. Como que é reverência? É rigidez e tudo mais? Irmãos, reverência durante o culto é você ter a consciência de que nós estamos diante da presença de Deus. Estamos diante da presença de Deus. De novo, quero repetir, não é herança pentecostal, mas de fato, Deus se faz presente. Isso é verdade. Isso é a Bíblia que diz. Então, diante da presença de Deus, como que eu me porto? Com atenção à palavra pregada, com seriedade naquilo que está acontecendo, na leitura que é feita, na oração que é feita, nos momentos que acontecem, momento do ofertório e tudo mais, sabe, com seriedade nisso, silêncio reverente. E prestem atenção nisso daqui, abandonando a postura de espectador. A gente tem a mania de vir para o culto e de tratar o culto como se fosse um teatro. Como é que é um teatro ou um cinema? Você chega, senta lá na cadeira e assiste. E vê as coisas acontecendo, e está lá o filme acontecendo, e você está lá, e você belisca lá uns petiscos e tudo mais, e está tudo simplesmente vendo. Irmãos, a Bíblia em momento algum diz que culto é simplesmente para você assistir. Culto você presta, você adora. Os seres viventes que a gente leu aqui em Apocalipse, os 24 anciãos, eles não estão todos bonitinhos, sentados na sua cadeira, simplesmente olhando o que está acontecendo. Eles reagem àquilo que está acontecendo, eles falam, eles proclamam, eles exaltam a Deus. E como que a gente faz isso, então? Todo mundo começar a gritar glória a Deus, aleluia, e sai pulando para lá e para cá, né? Claro que não, irmãos. A gente canta. Louvor está sendo entoado a Deus. Deus está presente para receber esse louvor. E como que eu estou? Não, meus irmãos, a gente canta.
Ah, mas eu não sei a letra. Passa a letra aqui, meu irmão. Resmunga, faz alguma coisa, se movimenta. Mas, sabe, cultua a Deus. Porque não é simplesmente uma coisa bonitinha para você ver. A equipe de louvor, ela fica aqui para ajudar. Não é só simplesmente para a gente ver eles cantando. Cantam muito bonitos, né? Tem hora que a gente, de fato, quer calar a nossa voz para ouvir. Mas, irmãos, a gente marca um show. O Rafa programa aí, faz um show. A gente vem aqui no sábado e assiste eles tocando. No domingo, a gente cultua. A gente canta juntos. Ah, mas eu sou desafinado. Deus não é nenhum jurado lá de programa de televisão, não. Ele é Deus. Ele quer que você adore. Ele quer que você cante. Ele quer que você participe. Oração, o que eu faço? Alguém está orando? Postura reverente, irmãos. E eu presto atenção naquilo que está sendo falado para eu responder com o meu amém, que é elemento de culto, viu, irmãos? A palavra de Deus está sendo pregada, eu presto atenção para eu responder nos momentos devidos com o meu amém. Amém significa o quê? Concordo. E isso é bíblico. Participar. Responder. Ah, pastor, mas a gente é reformado, aí sabe, aí na hora do louvor me dá uma vontade de chorar, o que eu faço? Chora, meu irmão. Chora. Eu não choro, né? Vocês veem que eu quase não choro. Chora. Qual que é o problema disso? Você acha que alguém vai falar, o irmão está chorando, deve estar em pecado? Que nada, meu, ninguém está preocupado com isso, não. Todo mundo sabe que você é pecador, não é novidade para ninguém. Então chora. Sabe? Ah, a pregação, a palavra de Deus está sendo pregada ali e, sabe, me veio uma vontade aqui de falar amém. Será que pode falar amém, igreja reformada? Pode, meu, pode falar amém. Você não pode falar mais do que eu. Acho até difícil, mas pode. Por quê? Porque a gente participa, meus irmãos. A gente segue o modelo do que a gente encontra na Escritura Sagrada. Culto, irmãos, é dom de Deus. É ensaio para a glória futura. É a antecipação daquilo que a gente vai ver lá no céu de forma plena. E cada culto, repito, cada culto, cada domingo, cada ajuntamento, irmãos, é, de certa forma, uma janela aberta para aquilo que a gente leu lá em Apocalipse 4. Que Deus nos ajude a ver o culto dessa forma, sabe? A ver a adoração a Deus dessa forma. A ver que nós hoje desfrutamos de uma dádiva que o Israel do Antigo Testamento não pôde desfrutar. Que as pessoas da época do ministério terreno de Jesus não puderam desfrutar. E nós podemos desfrutar. Que, inclusive, hoje, na nossa época, existem pessoas em lugares do mundo que não podem desfrutar disso, porque não podem cultuar. Tem que se reunir escondido, que se forem pegos são mortos. Outros, meus irmãos, estão em locais onde não tem acesso a uma igreja bíblica, saudável, para poder cultuar. Que a gente olhe isso, meus irmãos, e, sabe, seja grato a Deus por essa dádiva e que, de fato, a gente participe disso. E é nesse contexto, então, irmãos, que a gente se aproxima agora da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Porque foi falado aqui sobre o fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, ser aquele que é o intermediário da nossa adoração, ser aquele que está lá no céu, então, proporcionando que nós, de fato, adoremos o Senhor. E como que Jesus conseguiu, garantiu isso para nós? Com a sua morte, ali na cruz do Calvário. Com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus, irmãos, que é adorador perfeito, ele é também o sacrifício perfeito. E ele é também o mediador, então, que nos conduz até Deus. E quando a gente participa da ceia, quando a gente participa aqui desse momento tão solene, a gente também adora, também é elemento de culto, e nessa adoração nós celebramos esse sacrifício, nós celebramos isso que Jesus conquistou para nós, na forma como ele conquistou, quando ele conquistou, do jeito que ele conquistou. A ceia, então, ela é muito ampla, ela tem aplicação muito ampla na nossa vida, exatamente por causa disso. Adoramos a Deus porque Jesus se entregou. Cultuamos a Deus porque Jesus se entregou. E, em cumprimento ao mandamento do Senhor, nós nos reunimos diante da mesa. E é maravilhoso, irmãos, porque, de novo,
algo que está em Apocalipse. O ápice da adoração a Deus no livro de Apocalipse são os servos do Senhor, os santos do Senhor, assentados ao redor da mesa, ceando, com o próprio Cristo fazendo o quê? Ministrando, repartindo o pão entre eles. Mais uma vez, irmãos, nada do que a gente faz aqui é aleatório. Está tudo conectado. Tudo uma janela aberta para aquilo que nós vamos participar de modo pleno lá no céu. Então, agora, em cumprimento a esse mandamento e mantendo essa janelinha um pouco mais aberta, então nós vamos participar da mesa do Senhor. O pessoal do louvor vai cantar um louvor. Enquanto eles cantam, o que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai meditar aí na palavra de Deus. Você vai, ligar mais ainda a sua mente aí no Senhor, para que a gente siga com a ministração aqui da ceia do Senhor.